Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou o Rafael Campos e esse é o Matheus Braga e hoje nós estamos trazendo mais um clássico aí para vocês, O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. Mostra aí o livro para nós, hein, Matheus? É isso aí, Rafa. Eu estou aqui com a edição antiga da Aleph. Já existe um livro mais recente, mais atual, com uma capa mais desenhada, com uma família sorridente na capa aqui, mas não é a minha versão. Essa versão aqui é Eles fizeram uma coleção dos clássicos da ficção científica, com a capa mais ou menos preta e branca, assim, todos eles só com o título aqui no cantinho. Na época não tinha essa outra mais colorida, então foi a que eu adquiri. O Homem do Castelo Alto é do Philip K. Dick, como o Rafa falou. Philip K. Dick é o mesmo cara que escreveu Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o famoso Blade Runner, o que deu origem ao filme Blade Runner. Então é um cara já renomado no campo da ficção científica, não à toa tá na editora Aleph, né, que traz livros de ficção científica para o Brasil. Enfim, nada disso importa pra gente, Rafa. A gente está preocupado com a primeira página do Philip K. Dick, as técnicas que ele utilizou e se a gente viraria ou não, com base na nossa análise aqui textual. Beleza? Então vamos lá. O Homem do Castelo Alto, Philip K. Dick. 1. Fazia uma semana que o Sr. R. Shildan aguardava ansioso a correspondência. Mas a valiosa encomenda proveniente dos estados das Montanhas Rochosas ainda não havia chegado. Quando ele abriu a loja na manhã de sexta e viu apenas cartas no chão, perto da fenda para a correspondência, pensou: um freguês vai ficar zangado hoje. Depois de servir de uma xícara de chá instantâneo da máquina automática fixada na parede, apanhou uma vassoura e começou a varrer o chão. Em pouco tempo, a frente da American Artistic and Crafts Inc. estava pronta para o dia, limpinha, com a caixa registradora cheia de troco, um vaso fresco de cravos de defunto e o rádio tocando música de fundo. Lá fora, na calçada, passavam homens de negócios apressados e caminho de seus escritórios na rua Montgomery. Ao longe, um bonde passava. Shildan parou para vê-lo passar com prazer. Mulheres com seus vestidos de seda longos e coloridos, isso ele também observou. Então o telefone tocou. Virou-se para atender. Sim, disse uma voz familiar do outro lado. O coração de Shildan gelou. É o Sr. Tagomi quem está falando. O meu cartaz de alistamento de guerra civil americana já chegou, senhor? Por favor, lembre-se, o senhor prometeu que ele chegaria na semana passada. A voz, exigente, rápida, com polidez mínima, que por pouco não se mantinha dentro do código. Não lhe dei um depósito, Sr. Shildan, com essa especificação? É para presente, o senhor sabia? Eu havia explicado isso. Um cliente. Bom, sem contexto nenhum, né? Estamos analisando a primeira página aqui, não sabemos de nada, apesar de sabermos do que se trata a obra. Inclusive, esqueci de falar, existe uma adaptação Amazon Prime, com atores famosos também. Não assisti, mas está lá. Temos pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. A gente está preocupado só com a primeira página aqui, vamos lá. Se a gente for avaliar um pouco, pegando como proposta ficção científica, o máximo que tem aqui por enquanto é uma máquina de café na parede, que apesar de estranho, não vejo como algo futurista ou coisa do gênero, poderia ser simplesmente das pessoas que a gente tem filtro de água na parede da cozinha, a pessoa tem uma máquina de café fixada na parede. Não é uma coisa que, né, seria estranho. Ainda mais falando sobre o rádio tocava, ok, porque temos aí a American Arctic Friends Crafts, Sim. mas não é, no caso, por exemplo, um antiquário. Então, assim, por enquanto, eu vejo isso como uma ficção científica, se realmente for isso, né? Estamos avaliando apenas a primeira página. Uma ficção científica que a gente chama de acrona, onde a gente não consegue saber qual que é o tempo histórico que está aí. Pelo menos até então não está. Se futuramente ele fala, aí o relógio bateu às 14 horas de 1935, aí beleza. Até então nós temos num tempo acrono, onde
não existem elementos que identifiquem qual que é o período histórico, ou no caso, o ano que poderia ser referenciado aqui. Então, Não tem uma contextualização por temporal, enquanto, né? eu não definiria como uma ficção científica, mas sim Ele como cita uma também ficção acrônima. além do rádio, ele cita o bonde ali também passando, né, Rafa? Exato. É, e assim, aí é claro que, como a gente falou, né? Ele não especificou nada aqui, então dá sentido isso, não dá para saber o tempo. Mas me soa, sabendo um pouco do que se trata a história, né? O que não é o caso para a gente analisar a primeira fase, me soa como uma ficção retrofuturista. Não sei se você está familiarizado com o termo, mas é algo que é um futuro, mas com coisas meio retrô, né? Com coisas na rádio, tem o bonde, mas a gente tem um aparelho de café futurístico ao mesmo tempo, sabe? Então, me soa que a pegada é um pouco disso, mas enfim, realmente não tá explicitado nada aqui na primeira página, né? E aí, falando da primeira frase em si, né, Rafa, no começo ali, que título de capítulo não tem, né? Separando por número só, né? Fazia uma semana que o senhor Tildan aguardava ansioso a correspondência. É uma frase curta, relativamente, né, para a primeira frase, está num tamanho legal, vamos dizer assim. Deu aqui uma caracterização do personagem, ou pelo menos disse quem é o personagem que provavelmente a gente vai acompanhar, que é esse senhor Richilda, e criou uma curiosidadezinha bem de leve, né, que ele está esperando por uma correspondência e a gente quer saber, enfim, que correspondência é essa, talvez vai ser revelado ou não ao longo, né? Então, é uma curiosidade para mim meio fraca, né? Não fede nem cheira muito, mas, querendo ou não, tem ali os elementos que a gente recomenda numa primeira frase, colocar algo que se cause, desperte curiosidade no leitor, né? Tem ali uma caracterização de personagem, ela é curta, então assim, de tudo não é uma primeira frase horrível, né? Mas daria pra gente melhorar algumas coisas aqui, né? Eu vejo essa primeira página inteira como uma. Espero eu, né, considerando que o outro livro base que a gente tem como comparação é um puta livro com o que deu a base a um puta filme. Então, acredito eu que o que eu irei especular pode ser realmente o que ele quis fazer. Eu achei o início de uma monotonia e uma chatice, um boring muito forte, com o objetivo de te tediar para criar um contraste gigantesco de uma merda que irá acontecer. Porque você já começa com um dia correndo e isso, e vendas, e não sei o que lá, e papapá, e pessoas correndo, e bomba, e tiro, não sei o que. Ok, perfeito. Só que isso quebra um. Isso. Quando você já começa na adrenalina, se você não dobra ou triplica, o fluxo se mantém meio que constante. Sempre na adrenalina alta, então o escritor, a escritora, ela precisa manter um ritmo bem constantemente alto para que a adrenalina não caia com uma rapidez. E no caso aqui, começa lá embaixo, para quando começar a acontecer merda, ter essa comparação de uma vida chata, monótona, onde começa a história ele discutindo com o cliente, que quem já trabalhou com o público sabe que isso é chato pra caramba, é uma descrição chata, é uma vida chata, pra, acredito eu, contrastar com a merda que vai acontecer daqui pra frente. Né? Só que o grande problema disso é que, por ser uma primeira página, pode dar a impressão do livro ser chato. É um Ah, alto risco nossa, que você se o tá autor correndo, né? continuar desse jeito, vai ser uma merda. É um alto risco que você tá correndo, né, Rafa? É. Do cara começar a ler o livro aqui, se entediar, beleza, a sua proposta era entediar o cara. Beleza, ele tá entediando e ele vai correr o risco de, pô, se o cara tá num dia que ele tá cansado, começou a ler, deitado na cama, isso aqui, ele vai largar, né, de cara, amanhã eu leio isso aqui, alguma coisa nesse sentido. Então você corre esse risco de perder leitores, colocando uma introdução relativamente monótona, né? É. E ela não acontece muita coisa, né, Rafa? Os dois primeiros parágrafos ali é praticamente só descrevendo uma coisinha de ambiente ali, apesar de ter a primeira frase lá que ele tá esperando alguma coisa, né? E aí no último parágrafo tem esse diálogo dele com o cliente exigindo o negócio, né? E acabou, é isso, né? Uma primeira página que não tem mais do que isso de informação. A única coisa que talvez dê uma brecha aqui para uma reflexão maior, né, Rafa, é que ele fala que o cartaz é de alistamento de uma guerra civil americana. Então você dá a entender que a gente tá num contexto
que tá rolando uma guerra civil e a gente tá listando gente aqui para poder servir, né? Exato. Né? No caso, fala estados das montanhas rochosas, você pensando um pouco na geografia americana, você pode considerar que talvez seja mais para perto, mais dos parte mais oeste, onde pega mais o início das montanhas que puxa do Canadá para baixo e tudo mais. Mas é algo que realmente pode ser americano, não significa necessariamente continente americano. Pode ser algo que seja uma referência direta, mas acredito sim que tenha. E pelo que o Matheus já comentou, e eu concordo que existe um ar de um retrofuturismo aí, não chega a ser um retropunk devido a baixo teor fantástico, mas sim, um retrofuturismo poderia fazer um sentido, ou no caso, uma um ressignificado histórico, né, uma ficção histórica divergente. Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, é talvez uma caracterização de personagem É bem especial, né? que no máximo aparece, tipo assim, mulheres com seus vestidos de sedas longos e coloridos, 3 pontinhos, né? Tururu. Ele Ele também observou. reparou, então Pô, às vezes pode falar assim, pô, o cara é solteiro, então fica secando as meninas, as mulheres de vestidos, como um bom solteiro heterotop faria isso em 1900 e pouco. eu tô pensando aqui, Rafa, eu acho que eu até viajei aqui, eu acho que a guerra não tá rolando guerra nenhuma, né? No final do diálogo aqui ele fala que os cartazes são pra presente, né? Então não sei se é uma coisa meio que ele só encomendou pra dar de presente pra alguém, alguma É, referência a algo que já passou, né? Não sei. sim, mas no caso, assim, tem um gatilho histórico de Sim, guerra. Então, talvez seja uma guerra que está para acontecer, uma guerra que já aconteceu e já ganhamos. Então, é eu fiquei com a sensação interessante que é isso agora no porque... caso, é uma guerra civil que já se passou e ele vai presentear isso pra alguém, tá ligado? Algum fanático Exato, pra guerra, exato. alguma coisa. E traz um pouco até mesmo de caracterização, um pouco de world building, pensando assim, tá, se alguém vai dar de presente de aniversário um cartaz de alistamento de uma guerra, que diferentemente de, por exemplo, eu vou dar um cartaz do Blade Runner pro Matheus. É, Ok. Outra coisa é eu chegar e pegar um cartaz de alistamento da guerra sei lá, da Farroupilha e falar que é o Matheus, você que curte aí umas guerras sangrentas aí, pega aí você que pra é colocar na tua militar. parede. Então pode ser que tenha um certo que patriota aí, Sim, exato. esteja começando a No construir personagem cliente, né, Rafa? Não no personagem principal, né? não, do personagem, mas não impede, por exemplo, de esse cliente ser uma fotografia da sociedade mostrando Sim, que não, ganhamos a guerra e por isso nós somos PAN e eu quero ter essa lembrança para sempre na minha parede. sim. Né? É. Então, considerando tipo o homem do Castelo Alto, a gente pode pensar em algumas analogias, como por exemplo, castelo, imperialismo, às vezes uma soberania, alto, tanto posicionalmente como patamar, como histórico, político, poder, etc e tal. Então assim, apesar de o homem do Castelo Alto dar um pouco aquela impressão de ser uma coisa mais clássica, como o Morro dos Ventos Uivantes, a Sociedade dos Poetas Mortos. Ele traz essa ideia meio classicista no nome. Ele é uma história, entre aspas, futurista. Né? Então você vê que tem essa puxada clássica, talvez caracterizando um pouco esse retrô, mas não deixa de ser algo mais próximo, se a gente considerar, por exemplo, Primeira Guerra ou Segunda Guerra, ou entre guerras aí, mas de qualquer forma, um pouco mais de 100 anos nessa brincadeira toda. Então, é algo relativamente recente, considerando toda a história da humanidade e ainda mais ficção. Mas, de uma forma geral, eu sinto que para tirar mais do que isso seria realmente a gente querer
colocar palavras na boca do escritor. Tipo, Ou a ele gente... fez isso ou aquele outro. Sim, ou a gente entrar na sinopse da história em si, pegar a sinopse, discutir, tentar refletir alguma coisa do que tá na primeira página com a ideia da sinopse, né? O que eu acho que aí foge um pouco da nossa proposta, né, Rafa? Porque a gente tá aqui querendo, né, ver o que o cara colocou de técnica na primeira página dele, e não conversar com a sinopse em si. Porque aí seria, de certa forma, um roubo, né? É aquilo que a gente falou. Às vezes perderia essa questão do entediado, já que a gente já sabe que ele vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo, então não fica tão entediante assim, não sei, entendeu? A minha visão é essa, tipo, será que ele fez uma primeira página motivadora, né, para os leitores se interessarem? Me soou fraco nesse sentido. Sim. Né, eu pensei até, tipo, pra ver uma questão assim, tipo, tem um quê de caracterização de personagem devido a ele parece ser um cara meio sarcástico, porque ele olha pra caixa que respondesse e fala: ih, alguém vai ficar zangado. Rolando um sarcasismo aí, né? Um pouco. Ele Sim, olha pra vida de forma leviana, olha pra saia das mulheres, trata o cliente dele de forma leviana. Então, sim, se for proposital, o protagonista, não apenas o primeiro capítulo, mas o primeiro protagonista, ele não vou dizer antipático, mas o escritor não colocou formas da gente gerar empatia. Pelo menos nas primeiras páginas não deu esse sentimento de empatia. Talvez considerando um pouco essa proposta de será que tá gerando essa antipatia para quando for acontecer algo com o personagem, a gente ficar com um peso na consciência, tipo, puta, a gente achava que ele era um babaca, mas na verdade é que. Mas como são todo mundo promessas, porque a gente quer acreditar que a história é boa devido à comparação com outros livros, isso é bom pro autor, né? Você que sim. já tem um ou outro livro e a galera tá gostando, só que não deixa de ser uma preguiça e uma trapaça, porque a história precisa contar a história por si só. Então, no caso, não, eu vou ler o livro porque é de tal escritor. Porra, se você já tem um público nesse ponto que você lançou, já tem gente indo atrás, parabéns, continue, tá fazendo um ótimo trabalho. Nem precisa assistir o canal. Mas tem que tomar cuidado porque, assim, eu adoro Stephen King, mas tem umas histórias que é de cair o cu da bunda. Você fala, velho, comprei porque era você, mas que bom que era Kindle. Então tem esse ponto. Mas aí, Matheus, considerando, vai virar ou não vai virar então? Vou virar, vou prometer que vou virar, porque eu tenho livro físico, eu tenho que virar, mas não viraria pela primeira página aqui, Rafa. E aí, entrando até agora, já que a gente já falou na análise toda nossa, né, entrando na questão da sinopse, né, que é, imaginando o universo em que os nazistas ganharam a Segunda Guerra, né, é um outro ponto que eu não sou muito fã. Então, assim, eu gosto de ficção científica, mas a temática nazista não é algo que me pega muito. Assim, até vejo um filme ou outro ali e tal, acho pesado, acho impactante, né? Sei que é necessário discutir isso para que não volte a acontecer e tal, mas não é uma temática que me prende muito, sabe? Eu tô empolgado para ler esse novo livro que vai falar sobre a época dos nazistas ou sobre os nazistas vencendo a guerra, sabe? Não é um negócio que me dá muita vontade de ler. Então, somou a primeira página que não me pegou muito, com um tema que não me pega muito. Confesso que vai ser um dos livros que eu vou deixar sempre arrastando, assim, se eu tenho outra coisa para ler, eu vou ler na frente, mas algum dia eu vou ler. No caso, eu acho interessante histórias de guerra, tanto que Nada na Frente, Nada de Novo no Front é um Bacana. puta filme, que se você não assistiu, tá perdendo, além de ser um devorador de Oscar, ele é incrível, roteiro, É bacana mesmo. fotografia, tudo. É um livro, é um filme completaço. Então vale a pena assistir, apesar de que é uma retratação de um recorte da história, não existe nada fantasioso, mas os PDVs escolhidos fazem toda a diferença. E eu particularmente acho interessante essas histórias que eu gosto de chamar de e se, mas
quando o objetivo é uma discussão filosófica em cima de, e se eles tivessem ganhado ABCD? Né? No caso, quem gosta de quadrinhos, Hellboy tem essa ideia de que o nazismo estava de uma força muito grande e existe boatos, né, existe registros históricos de que os nazistas, para tentar ganhar a guerra, também apelaram para o esotérico. Então, tanto que o Hellboy é um surgimento dessas tentativas de invocar o capiroto para lutar em prol dos nazistas. Então, assim, se você, eu e o Matheus, como amantes da ficção fantástica e da científica, ter esse what if, né? Tipo, e se os nazistas tivessem ganho? Mas só por isso, né? Mas e se eles tivessem ganho porque eles tinham a tecnologia nuclear? Aí já começa a ter, talvez o mundo viraria um solar punk, viraria uma distopia, né? Então eu acho que quando se tem isso, eu acho mais interessante quando se puxa para e se aí vira um negócio realmente mais, não apenas minha visão de que se por acaso a Primeira Guerra Mundial não teria sido ganho pelos aliados. E se a Rússia tivesse ganho? Só por isso eu também realmente não tenho muito gosto. A gente não sabe, no caso, né, a quantos que ele desenvolve a história, né? Teria que ler mesmo pra saber, né? Mas em princípio, eu acho que como o livro se vende é nessa pegada, né? Os nazistas ganharam a Segunda Guerra, e aí o que desembola disso a gente vai ter que descobrir lendo, né? Então, se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários se você é fã dessas reconstruções históricas, seja uma ou pela outra, no caso, e se a bomba não tivesse sido jogada no Japão, tivesse sido jogada em X ou Y, e se por acaso os Estados Unidos não tivesse entrado, e se por acaso a colonização brasileira tivesse sido pelos franceses. Se você gosta desse tipo de reconstrução histórica, deixe aqui nos comentários qual seria uma reconstrução histórica que você poderia se basear para construir um conto seu. E também, aproveitando, deixa aqui nos comentários também se você viraria ou não viraria, e se no caso você conhece a série que foi citada aqui também. Aproveitando, escritor e escritora, você tem aí sua primeira página, que é uma opiniãozinha nossa, a gente sempre deixa na descrição do vídeo o linkzinho para você mandar para a gente. Beleza? Então, bora ler!